Boa tarde, queridos irmãos. É com muita alegria que nos encontramos aqui novamente, nesta casa abençoada, juntamente com amigos, queridos, companheiros de ideal. Trazemos o abraço da nossa Associação Espírita Laços Eternos de Cidreira a todos. Então, meus irmãos, que a paz do Mestre e de Jesus esteja com todos nós, na tarde de hoje e sempre. Nós vamos falar de um assunto na qual muita gente não gosta nem de tocar. Na qual muitas pessoas dizem, Deus me livre. Não fala disso. Que é sobre a morte. A morte como transição. Ontem, nós comemoramos o Dia de Finados. E muitos foram até os cemitérios, outros em igrejas, outros em casa mesmo, fizeram preces e lembraram muito dos seus entes queridos, na qual daqui já partiram para o plano espiritual. E o interessante é que muita gente não compreende e ainda tem um verdadeiro horror quando se fala em morte. São poucas as pessoas que conseguem compreender que é um momento de transição, é um momento de término de ciclo, na qual todos nós enfrentamos. Nosso querido Allan Kardec dizia o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Vejam bem, até no túmulo do Allan Kardec, lá no cemitério de Père Lachaise, na França, está escrito esta frase. O que significa? Significa o ciclo que cada um de nós temos em cada momento na qual viemos até este planeta. Nós nascemos, temos um pai, uma mãe, uma família, vivemos a nossa vida, chegamos num momento aonde o nosso corpo físico já não corresponde mais, assim como uma máquina, né? Como um carro que já está bem velhinho, né? E precisa ser aposentado, colocado na oficina, e aí a gente desencarna. Depois de desencarnar, vamos até a pátria espiritual, que lá é a verdadeira pátria de todos nós. E de acordo com a nossa programação, com aquilo que foi feito, que nós fizemos, aliás, durante a nossa existência, as nossas existências, é feito uma avaliação total, e aí então nós pedimos para retornar novamente à carne, para podermos resgatar, né, cumprir aquilo que não fizemos. É isso que o Kardec nos fala. É desta forma. Mas, então, o que seria a morte, né, segundo o Espiritismo? É importante que a gente compreenda que a morte não é o fim da vida, mas o fim da experiência física. Este corpo, quando não serve mais para abrigar o nosso espírito, ele é retirado, né? A nossa alma é retirada, e aí
se decompõe, volta novamente à natureza, assim como a lei, né? Que diz o seguinte, que tudo se transforma na natureza, né? Então, o nosso corpo volta à natureza, porque ele é matéria, mas nós não. Nossa inteligência, as nossas vivências, tudo aquilo que nós aprendemos, isso permanece conosco. Nós temos, meus irmãos, algo chamado perispírito. Quando nós aqui reencarnamos, agora, quando estamos aqui, nós somos matéria, carne, né? Matéria. Nós temos o perispírito, que ele é semimaterial. E ele é tal qual o nosso corpo material. É o perispírito que molda o nosso corpo. Não é ao contrário. Então, esse intermediário entre o nosso espírito e o nosso corpo se chama perispírito. E temos o nosso espírito. Quando daqui nós partirmos, quando abandonamos, né, o nosso corpo, vai lá para o cemitério, volta a fazer parte da natureza, nós ficaremos com o perispírito e com o espírito. Como ele é semimaterial, ele não é visto a quem não tem a habilidade, né, para quem não tem uma mediunidade de evidência, porque é um corpo muito sutil, muito etéreo. E aí, aqueles que conseguem enxergar, conseguem realmente determinar, né, quem é aquela pessoa, aquele ser que porventura esteja aparecendo, né, ou esteja vindo, conversando. A gente que trabalha muito nas mesas mediúnicas, como a gente diz, né, com a mediunidade, a gente entra muito em contato com os irmãos que estão do lado de lá. E o mais triste disso tudo, meus irmãos, muitos estão muito bem, né, bem nos dá aquele ânimo, aquele incentivo, dizendo que nós precisamos aguentar, né, as agruras da vida, vem nos dar incentivos sobre o momento que nós estamos enfrentando, mas a grande maioria vem e aparece sem saber, sem conhecer e sem ter estado preparado para o desencarne. Porque a gente não é preparado para desencarnar, né? Mas se nós formos lembrar, a partir do momento que nós nascemos, aí já começa a contagem regressiva para nós. A partir do primeiro dia, nós já estamos eliminando um dia menos da nossa existência. E é da lei. Ninguém vai ficar para a semente. E nem devemos. Já que aqui não é a nossa verdadeira pátria, aqui é uma escola, é um local de aprendizado e muitas vezes é um hospital também. O nosso verdadeiro local é a espiritualidade. E, no entanto, nós fomos educados, a grande maioria, principalmente os mais antigos, que não tiveram aquele contato com a doutrina espírita, com a espiritualidade desde pequenos, né? De que a morte é algo muito terrível, né? Que é uma perda, né? E que isso é algo doído e que nós, partindo daqui, estamos partindo do verdadeiro local. E, no entanto, é o contrário. Nosso local, nossa pátria é na espiritualidade. É difícil da gente entender quando a gente está muito materializado ainda, né? Quando nós estamos na matéria, né? É bem complicado a gente entender, a gente compreende isso, até mesmo para nós espíritas. É necessário que a gente estude muito,
que a gente amadureça muito para poder compreender essa lei tão natural da nossa vida. É importante também que nós compreendamos que quando nós reencarnamos aqui, o André Luiz que nos conta muito nas obras onde ele psicografou juntamente com o Chico Xavier. Quando a gente trabalha com a gurizada, né, a gente costuma utilizar analogias para que eles entendam. Então eu vou utilizar aqui com a gente também, porque é mais fácil de compreender. Então quando nós reencarnamos aqui, nós viemos com uma espécie de caixinha. Tá, pessoal? O André Luiz chama isso de fluido vital. Então nós viemos com uma espécie de caixinha, aonde nessa caixinha é colocado o fluido vital, aonde cada um de nós recebe ao reencarnar. A quantidade desse fluido vital e o tempo que ele vai durar na nossa caixinha vai depender da nossa programação reencarnatória. Vai depender daquilo que nós programamos junto com os nossos mentores, vai depender do merecimento, vai depender da quantidade de tempo que nós precisamos para aprender, enfim, é tudo feito uma programaçãozinha. E aí vem a gente, reencarnamos com aquela nossa caixinha com a quantidade de fluido vital. E aí vamos seguindo com a nossa existência. E aí cada dia que passa é um pouquinho desse fluido que nós vamos gastando. Vamos gastando. Dependendo do nosso comportamento na nossa existência, a gente poderá gastar mais rápido. Se, por exemplo, nós não cuidarmos do nosso corpo, nós nos entregarmos aos vícios materiais, né? Cigarro, bebida, excesso de comida, né? Não cuidar do próprio corpo, esse fluido vital, ele vai mais rápido, ele vai ser gasto mais rápido do que aquilo que nós programamos, né? Mas, se de repente a gente também ter um comportamento na nossa existência de mágoas, tristezas, né? De muita raiva, de orgulho, todas essas doenças mentais, né, espirituais que nos assolam, também esse nosso fluido ele vai rapidinho. Aí quando chega o momento de que a nossa caixinha está vazia, sem fluidos vitais, é o momento que nós vamos partir daqui. Porque o nosso corpo já não vai ter mais como sobreviver sem esse fluido, que é um fluido também semimaterial. E aí o nosso espírito abandona aquele corpo e segue a sua caminhada. Nem sempre, meus irmãos, nós conseguimos fazer com que aquele fluido que nós nascemos, ele siga conosco exatamente como foi programado, o tempo que nós programamos. Diz numa obra do André Luiz, ele nos fala, eles chamam de completista lá no mundo espiritual. E ele nos diz o seguinte, que a quantidade de seres que retornam à pátria espiritual como completistas está sendo muito pequeno. O que é esse completista? São os seres que conseguiram fazer com que o tempo da sua existência corresponda à quantidade de fluido colocado na sua caixinha, bate um com o outro. Diz o André Luiz que geralmente nós estamos indo mais cedo do que nós programamos. E aí nós não somos completistas. Nós não completamos a nossa programação. Nós gastamos o nosso fluido vital com bobagens, com raiva, com ódio, né? Vamos gastando com comilanças, né?
com uma vida desregrada, e aí vai gastando, né? E aí quando chega o momento, já não tem mais, né? Aí se parte, se vai para a pátria espiritual. E quando chegamos lá, meus queridos, nós precisamos prestar conta. Será que eu completei exatamente a minha programação? Quanto tempo faltou? Será que eu não gastei inutilmente? Então eu estou contando para vocês como o André Luiz nos fala, né, nas suas obras, que aliás é maravilhosa as obras, né, do André Luiz, da coleção todinha, na qual o Chico psicografou. Nós deveríamos todos nós lermos, porque nos conforta muito, nos esclarece. E a partir do momento que a gente vai lendo uma por uma dessas obras, meus irmãos, nós vamos devagarzinho perdendo esse medo que a gente tanto tem, né, do desencarne, que na qual é uma coisa bem natural. Bem, continuando então, o nosso corpo, ele é esse instrumento temporário. A gente precisa compreender isso, né? Ele existe exatamente para a quantidade de tempo que o nosso espírito precisa para cumprir aqui no planeta, aqui na Terra, né, aquilo que é necessário para o crescimento, para a evolução dele. A partir do momento que já cumpriu, ele não tem mais por que ficar aqui, né? Nós temos medo, sim, da morte, né? Quem que gosta de falar sobre isso? Mas é uma questão de educação, é uma questão de religiosidade, na qual nós fomos educados desta forma, né? Por isso que a gente diz a importância da criançada fazer parte da evangelização, para não serem criados, né, com esses temores tão terríveis. Não fazer com que quando uma pessoa amada da família parta para o mundo espiritual, percam o chão, se desesperem, não considerem como algo natural, né, da existência humana. O Espiritismo, então, ele traz consolo e lógica nessa questão do desencarne. Ele vem nos esclarecer e nos consolar muitíssimo, porque nós acabamos compreendendo que a morte não existe, não da forma como os materialistas, como as pessoas materialistas assim o concebem, que morreu, acabou, nunca mais. O Espiritismo vem nos dizer que não é nada disso. A vida continua do outro lado, muito melhor do que aqui, mais pulsante, que nós continuamos progredindo nos dois lados da existência. Progredimos como encarnados e progredimos como desencarnados. Quando estamos lá no mundo espiritual é mais fácil de aprendermos, porque a nossa consciência se amplia, a gente consegue ter uma consciência melhor. Só que aí é necessário que a gente volte à carne novamente. É necessário que a gente reencarne para provar se nós realmente aprendemos tudo aquilo lá no plano espiritual. E aí então a gente vem para essa escola aqui. Vamos ver se aprendemos. Ou se a gente ainda está doentinho do espírito, né? Se a gente traz muitas mazelas, aqui vai fazer parte como um hospital, para que a gente possa expurgar do nosso perispírito aquelas coisas não tão agradáveis que a gente acabou realizando em outras vidas. Por isso que a doutrina espírita tem como premissa, principal, a reencarnação. É um dos conceitos básicos, a reencarnação, porque só através da reencarnação que nós vamos compreender que o espírito progride. Porque se nós tivéssemos uma existência só, não teríamos a chance de refazer as nossas caminhadas equivocadas. E que Deus seria esse, né,
que permitiria somente uma chance para nós todos. Se Deus é Pai, se é amoroso, se é bondoso, Ele oferece inúmeras chances a todos nós, os seus filhos, e através da reencarnação. É claro, meus irmãos, que a saudade daqueles nossos amados, que partiram para o mundo espiritual, a gente vai sentir, porque nós estamos acostumados com a presença física da pessoa, aquela pessoa circulando pela casa, convivendo conosco, e essa presença física temporariamente não vai acontecer. Então, nós sentimos muito a ausência física daquela criatura. Por isso que ainda nós sentimos a questão do desencarne e muita saudade. Mas eles do lado de lá também sentem. Eles também sentem a falta da matéria, sentem a falta dos seus familiares. É uma saudade recíproca, meus irmãos. Então, é importante que a gente compreenda que quando daqui, qualquer um de nós partirmos, teremos uma nova existência. Lá no plano espiritual, como dizia Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Dependendo da situação, da condição de cada um de nós, ou nós vamos para um posto de socorro, ou nós vamos para um hospital, a princípio, para ser tratado, para compreender a sua situação, para depois ir para uma das colônias espirituais, aonde lá, como eu já disse, teremos aprendizado e muito trabalho. Diferentemente daquilo que a gente pensa, algumas pessoas pensam, descansou. Não tem descanso do outro lado. É muito trabalho, porque a gente só progride trabalhando. Não é aquele trabalho pesado que nós estamos acostumados aqui, não. De varrer casa, carregar saco de cimento, fazer trabalho pesado. Não, é trabalho edificante no bem. É auxílio ao próximo. É auxílio àqueles que também já desencarnaram e que não estão aceitando e compreendendo. É esse tipo de trabalho. É um trabalho magnífico, maravilhoso, na qual nós aprendemos a sermos mais fraternos e mais amorosos. Então, quando um de nossos entes queridos partirem para o lado de lá, que a gente possa se lembrar, eles só foram viajar para um outro local. Nos conta, um irmão nosso veio fazer uma palestra agora, antecedendo esse período de finados, e ele mora lá pela região de Santa Maria. E ele contando lá na sua exposição que no trabalho mediúnico, determinados espíritos, em determinado tempo, chegaram e disseram assim: mas nós não estamos mais aguentando, não estamos mais suportando de novo esse momento. E aí então a pessoa que conversa com o espírito, que a gente chama de doutrinador, esclarecedor, perguntou: mas por que você está assim? Por que de novo? Pois toda vez que a justiça tenta determinar uma situação ou um cumprimento da lei, para determinadas pessoas, que eu não estou querendo contar para vocês bem exatamente o que é, mas dá para entender, até pelo local que eu falei, nós nos sentimos muito perturbados, porque o que aconteceu conosco, nós desencarnamos exatamente porque tinha que ser assim. Nós resgatamos, e toda vez que a justiça determina a punição de um dos que estavam envolvidos, aí a família grita: justiça, justiça. Nós não queremos justiça, porque a gente sabe que não é um caso de justiça. As criaturas foram apenas cumpridoras
da lei divina, nós escolhemos desencarnar naquele local, daquela forma, né? Ou através do fogo, ou através da fumaça, né? E os nossos parentes, nossos familiares, não conseguem entender isso. Cada vez que eles falam, cada vez que isso acontece, é um desassossego para nós que estamos aqui. Nós nos sentimos muito mal, porque sabemos que não é nada disso, que foi nós que programamos. Mas os familiares não compreendem ainda, né? Ainda estão enraizados naquelas questões materialistas, questões que o corpo físico acaba, termina, que não existe vida após a morte, né, meus irmãos? O luto, ele é muito importante e é necessário. Tem pessoas que dizem assim, ser espírita não pode chorar. Por que não? Nós precisamos de um tempo para aceitar aquele momento em que nós não vamos mais conviver temporariamente com aquela presença física. E porque ainda estamos muito ligados na matéria. A própria psicologia nos diz que a gente precisa ter um tempo de luto. 1 mês, 2 meses no máximo. Depois disso, passa a ser uma patologia. E a quantidade de espíritos também que acabam chegando nas mesas mediúnicas e dizem: por favor, diz para minha mãe parar de me chamar. Diz para minha mãe parar de chorar. Eu estou muito bem. Cada vez que ela chora, vai lá no meu túmulo chorar. Levar a flor, levar a vela e não sei mais o que. Aquilo me causa um desconforto enorme. Eu não consigo ter paz enquanto eles não pararem de se desesperar. Vocês estão vendo, gente? Que interessante, né? Por isso que a doutrina espírita nos ensina. A gente pode ter aquela tristezinha assim, como é que nós não vamos ter, né? Se a gente ainda está muito na matéria. Mas o desespero jamais, né? Aquela coisa que se tinha antigamente chegava-se até a contratar, né? A gente falava das carpideiras, mulheres para ficarem chorando na volta do caixão. Olha só o que é que o espírito enfrentava com isso tudo, né? E para encerrar, meus irmãos, tem tanta coisa para a gente falar sobre o desencarne, mas nós temos tão pouco tempo, né? E eu gostaria de deixar a seguinte mensagem para nós. É uma história, tá? Um homem estava lá na beira do mar. Ele estava observando um grande navio que se preparava para zarpar. Lentamente, aquele navio foi indo e deixou o porto. As velas brancas desse navio se abriram e começou a mover-se suavemente sobre as águas. E ele foi andando. E o homem que estava lá no porto dizia: olhe, o navio está se partindo, ele está se afastando. E aí chegou um ponto em que ninguém mais enxergava lá do porto aquele navio. Ele sumiu. Porque a gente sabe, né? Não é assim quando a gente está olhando aqui os navios, chega lá no horizonte e eles somem. Mas eles estão lá. Nós é que não enxergamos. E aí, é interessante que a gente compreenda que alguém lá do outro lado comemora a vinda daquele navio. Nós ficamos tristes porque ele sumiu e desapareceu das nossas vistas. Mas alguém lá do outro lado está feliz, né? Porque esse navio está vindo. E aí dizem: lá vem o navio, ele chegou. O que será que está nos trazendo, né? De experiências. E assim, meus irmãos, é a morte para nós. Parece o fim, né? Mas não é. É apenas uma partida e uma chegada. Enquanto choramos a despedida, outros se alegram com o reencontro. Os nossos entes queridos
faceiros, recebendo aqueles que antecederam a partida, recebendo aquele que assim chegou. A vida, meus irmãos, é um oceano sem fim. Mudamos apenas de margem, mas nós nunca deixamos de existir. Simplesmente nós não conseguimos enxergar, assim como o navio. Que possamos olhar, meus irmãos, o desencarne com os olhos da fé, fazendo muita prece para que Jesus nos sustente naquele momento, e lembrando que ninguém se perde, a alma apenas muda de porto, seguindo rumo à luz. Que a gente possa compreender isso, meus queridos. Obrigado pela atenção de vocês e que a gente tenha um bom resto de semana e que essas reflexões possam calar fundo nos nossos corações.